E fala pessoal, e eu tô vendo aqui com mais um vídeo meu aqui na internet e hoje o tema vai ser sobre evolução. Esse tema que é bastante polêmico e repercutivo. Então vamos lá, e roda a vinheta e vamos lá! No jogo Answer Sci Team Humans Odyssey, lançado em 2020, nós colocamos na pele de um símil pré-histórico, que é um ancestral do Homo sapiens sapiens. Assim precisamos vencer desafios como o clima, a vegetação, o relevo e outros animais para evoluir como um ser e espécie. A evolução é feita de aprendizado na tentativa e erro, de forma mais nua e crua de se falar. Quanto mais excitados uma capacidade motora, mais rápido ligações das ligações neurais serão estimuladas de geração em geração, temos mais e mais ligações neurais. A cada geração se torna mais evoluída e preparada do que a anterior. Mas você pode até me dizer, mas Gilberto, eu não vi do macaco não. Ao contrário do que muito se fala por aí, o homem não se descendeu do macaco. Todas as espécies se relacionam e o homem e o macaco possuem um ancestral mais recente do que, por exemplo, o macaco e a serpente. Os hominídeos é a espécie em que descende os primatas. Os grupos taxossômicos habitaram várias regiões e épocas diferentes, mas complexas. Várias dessas espécies coexistiram na mesma época. Assim fica clara a diferença entre o pensamento de Lamarck e de Darwin. O de Lamarck acreditava que a complexidade dos seres e o mesmo evoluía para mais hábito. Já Darwin, todas as espécies atuais seriam as mais evoluídas das linhagens. Para ele, o termo evoluir significa na variação das espécies ao longo do tempo, por meio da seleção natural, sendo este o mesmo falado como transmutada. O que em 1859, publicando a sua obra sobre a origem das espécies por meio da seleção natural, foi dado o maior golpe ao contrário e ao dito como ordem divina mundial. Na obra trabalhada, que estava preparada há 20 anos, ao evoluir é uma mudança biológica e não necessariamente para melhor. As mudanças ocorrem para que exista uma adaptação da espécie em meio ambiente na qual elas vivem. Já dizia Charles Darwin, a espécie que melhor evolui não é nem a mais rápida, muito menos a mais inteligente. É a que melhor se adapta às mudanças. A criação do mundo decorrente a Darwin tornou-se um best-seller de noite por dia. O primeiro em 1250 exemplares impressos estavam esgotados já no dia seguinte. Darwin afirmava que a espécie, incluindo nós, somos criadas e exterminados pelo princípio da tentativa e erro. Seres vivos superiores desenvolvem-se a partir de formas menores. Ou seja, nós não passamos de apenas mamíferos bípedes. O choque do século se contemplava, e o ser humano deixava de ser uma imagem de Deus para se tornar-se sucessor do macaco. Até Charles Darwin teve suas convicções religiosas abaladas com o resultado de suas pesquisas. Foi por isso que ele demorou 20 anos para publicá-las. O darwinismo questionava assim as explicações bíblicas. Um Deus que faz tentativa e comete erros não combinava com a moral cristã. E o clero católico agiu com cautela, pois 2 séculos antes a igreja já fora obrigada a reconhecer que a Terra era geóide e que o Sol não girava em torno da Terra. E em 1996, o Papa João Paulo II anunciou que a teoria da evolução era compatível com a fé cristã. Nos Estados Unidos, os criacionistas, como se chamavam, declararam que a guerra à teoria do macaco, de Darwin, desde sua publicação. Ainda hoje, em 2022, é proibido nas escolas de alguns estados dos Estados Unidos o estudo da teoria da evolução, substituindo pela criação da Bíblia. E em 2000, o presidente Bush afirmou e obrigou o ensino das duas vertentes nas escolas, já que de acordo que 45% da população americana é criacionista.
Agora, a introdução à evolução humana. A classificação dos seres vivos está procurando conhecer a sua história evolutiva, a linhagem evolutiva que deu origem ao surgimento de outras características em alguns mamíferos, permitindo-lhes subir em árvores. Esses grupos são classificados como primatas e apresentam as seguintes características: polegar do ângulo de 90 graus em relação aos demais dedos, permitindo segurar objetos, grande mobilidade aos membros posteriores e anteriores em relação ao tronco, visão tridimensional e comportamento social com intenso cuidado com a pólice ou a polegar. Os primeiros podemos classificar em dois certos grupos: o Possimídeos, pequeno porte e noturno, e os luminiformes. Já podemos também classificar outras espécies como o Taxiforme, o Anthropoide, representando os macacos e os seres humanos, os macacos do Novo Mundo, os macacos do Velho Mundo e os hominídeos, o qual eu vou falar mais no decorrer desse vídeo. Mas antes estenda algumas teorias. A Kodar-Gama é a hipótese que propõe que os ancestrais dos humanos diferenciam-se dos que deram origem aos chimpanzés há cerca de 7 milhões de anos. Já os chimpanzés e os seres humanos apresentam 98,5% de semelhança genética. Agora, a linhagem dos seres humanos. Os primeiros representantes da linhagem da espécie humana foram primatas que começaram a apresentar a coluna ereta e deslocar-se apenas em dois membros posteriores e aumento da massa encefálica do cérebro. Os primeiros ancestrais da espécie humana surgiram na África e eram pretos. Os pré-australopitecos são a separação entre os humanos e os chimpanzés, dividem-se em duas espécies principais: os Sahelanthropus japoneses, e desculpe o meu latim, e os Oriontugenenses. Os australopitecos habitaram o planeta há cerca de 2 a 4 milhões de anos atrás e foram os primeiros a desenvolverem postura bípede, porém com longos braços e crânio semelhante aos chimpanzés. Os australopitecos e a junção da palavra astro, do sul, significa do sul, latina, e da grega pitecos, significa macaco, ou os macacos do sul. O macho pareceria cerca de 50% maior do que a fêmea. No Homo sapiens, essa diferença era de 15%. Agora, o Homo habilis significa homem habilidoso. É a primeira espécie do gênero Homo a receber esse nome, pela sua habilidade de fabricar ferramentas, e é principalmente a pedra lascada. Possui características semelhantes aos seres humanos, dentes menores, caixas craniana maior e menor de forma sexual. A diferença entre os machos e as fêmeas. Agora, o Homo erectus, homem trabalhador, foi a primeira espécie a sair do continente africano e a migrar para outras localidades. Pela análise de fósseis, apontam o desenvolvimento de zonas do cérebro responsáveis pela linguagem. O Homo erectus significa homem de postura ereta. Surgiu por volta de 1,8 milhões de anos e viu até cerca de 20 milhões de anos. Alguns estudos indicam que a extinção da espécie se deu devido ao seu comportamento preguiçoso, ou conservador, como você pode dizer, que fez com que a espécie permaneceu habilitando áreas que se transformaram-se hostis, dificultando a sua sobrevivência. O Homo neanderthalis, ou Homo de Neandertal, é uma espécie humana que, assim como o Homo erectus, conviveu com o Homo sapiens. Os neandertais dominaram o continente europeu, com indícios de que houve convívio entre os neandertais e o Homo sapiens, havendo um cruzamento entre a espécie. Esses cruzamentos podem restar atualmente através da genética, sendo, é claro, possíveis encontros de genes neandertais até os dias de hoje. Já o Homo sapiens, ou Homem sábio, é uma única espécie humana que não foi extinta e permaneceu nos dias atuais. Os estudos paleológicos encontraram outras espécies que não existem mais.
como Homo sapiens enalto ou Homo de Cro-Magnon, o que classificaram taxonomicamente os nossas espécie atual de Homo sapiens sapiens. Ela surgiu na África por volta de 200 milhões de anos atrás, e graças à sua inteligência e capacidade de adaptação e espalhar a sobrevivência em todos os continentes, agora o gênero Homo. Há evidências que apoiam a hipótese de que a transição entre o Australopithecus e o gênero Homo tenha sido acompanhada de um aumento do crânio e a redução da robustez, e de maxilares e dentes molares e pré-molares e a postura bípede. Já o Homo habilis, a primeira espécie, recebeu o nome Homo habilis entre 2 milhões e 1,4 milhões de anos, viveu na África, e o Homo ergaster, que era muito semelhante ao Homo erectus, originou a chamada de Pithelomatapus erectus, chamado de Homo de Java. Surgiu entre o leste da África há cerca de 1,8 milhões de anos atrás, e considerado como Paternomythus robustus e Pibossoi. O Homo erectus se dispersou para a Ásia e depois para a Europa, vivendo cerca de 143 mil anos atrás, coexistindo com o Homo sapiens e os Neandertais. Agora, as evidências da evolução. Apesar de controvérsias e inúmeras evidências da comprovação da teoria da evolução, postula que todos os seres vivos descendem de um único ancestral comum. Uma prova disso seriam os fósseis. Com os registros fósseis, pode-se comparar as características dos seres vivos com os que já viveram no passado. Eram diferentes dos atuais. Mas o que é real na história humana e a seleção natural? As características herdadas do homem primitivo com os outros seres vivos sempre atuam para manter os mais vantajosos características. Estudos comparativos de proteínas e enzimas mostram que os níveis de heterocigosidade semelhantes às espécies com deletérios são de baixa frequência, mas em alguns casos são comuns, como o caso do daltonismo, não traz complicações para a sobrevivência do indivíduo. Porém, no caso do gene da hemoglobina S, causado da anemia falciforme, mesmo rara, ela é prejudicial ao ser vivo. À primeira vista, olhando as diferentes populações humanas, dá-se a entender que as diferenças fenotípicas se reflitam em diferenças genéticas entre as populações. Porém, como não existem mecanismos biológicos de isolamento entre os Homo sapiens, as diferenças são fruto da seleção natural e dos casamentos preferenciais fundados na nossa cultura. O conceito contraditório e antibiológico de raças humanas derivam das características da cor da pele, textura, cabelos e etc. Como eu já tinha falado no vídeo sobre o imperialismo, o estudo de Levernier e Rothschild entre 1972 a 1982 de diferentes populações mostram que 85% da variação se dá entre indivíduos da mesma população. Somente entre 7 a 9% desses grupos. Esses estudos ajudam a biologia molecular a derrubar de vez a teoria de raças humanas. Nas sociedades atuais, com o fluxo gênico e as migrações alteram as distribuições de caracteres ao longo do tempo. Atualmente, as ações sociais de cuidado à saúde aumentam a vida de portadores de alelos deletérios, com isso aumentando a frequência desses alelos na espécie de geração para geração. O que no passado seria eliminado pela seleção natural, isso é chamado de seleção relaxada, o que é o tema de debates. A homologia é um exemplo. Os membros anteriores dos mamíferos, as quais apresentam os mesmos arranjos de ossos, além da anatomia dos embriões e os vertebrados serem semelhantes. Já as evidências celulares, todo ser vivo, menos os vírus, são formados por células e apresentam a capacidade de sintetizar proteínas. As moleculares, por exemplo, todo ser vivo utiliza os mesmos código genético. O macaco bobo e os humanos compartilham de 98,7% do mapa genético, além de
moléculas de ATP seriam encontradas em todos os seres vivos como fonte de energia. Agora, vamos falar sobre as reflexões sobre o nosso futuro. De acordo com o livro Os Sapiens, do escritor israelense Yuval Noah Harari, encerram seu livro mostrando preocupações com o futuro, pois mesmo com todo o progresso que tivemos com as pessoas, não estão ficando mais felizes do que eram antes no passado. Além da questão da felicidade, Yuval faz nós lembrarmos que estamos mesclando avanços tecnológicos com a biologia, aumentando a nossa expectativa de vida e retardando o nosso envelhecimento e posteriormente alcançaremos a vida eterna. Alterar o corpo humano dessa maneira pode fazer com que os sapiens se tornem uma nova espécie mais evoluída. A conclusão do autor é que o aparecimento dessa nova espécie, parte da biologia e metade máquina, já é uma realidade e apenas uma questão de tempo para que isso aconteça. Um exemplo são as cyberhipóteses de Cyberpunk 2077, em que as pessoas trocam partes biológicas do seu corpo por partes cibernéticas, o que já é uma realidade. Ou então o CRISPR-Cas9, que funciona como uma tesoura genética que corta parte do DNA e ainda fecha as pontas do que sobrou. Pode-se observar que, assim como em todas as áreas do conhecimento, o evolucionismo está sujeito a modificações, porém ainda não está, até esse momento, evidências que refutem a seleção natural. E esse foi mais um vídeo meu aqui no YouTube, pessoal. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado esclarecido um pouco mais sobre a evolução humana. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e falou, pessoal, até a próxima.